No vídeo de hoje, teremos as aventuras de um dos passos mais difíceis de todos entre Argentina e Chile, o passo de Candelaria Mansilla. Esse passo fica localizado num lugar super inóspito da Patagônia. Ele conecta as cidades de El Chaltén à cidade de Villa O'Higgins, no Chile. Esse passo fronteiriço é complicado porque não existe estrada para conectar as duas cidades. Nela, você vai ter que pegar 35 km de bicicleta da cidade de El Chaltén até o Lago do Deserto, no lado argentino. Ali você precisa pegar um barco que vai te levar até o passo fronteiriço, onde você carimba o seu passaporte de saída da Argentina. Até aí tudo bem, só que aí você precisa pegar uma trilha de 6 km, onde você vai majoritariamente empurrar a sua bicicleta por uma trilha bem estreita, com vários rios que você precisa cruzar e não tem nenhuma ponte, e não dá para você simplesmente molhar o pé também, porque a gente está no meio da Patagônia, num lugar super frio. Molhar o pé aí é sinal de congelamento, viu? É muito perigoso mesmo. Depois desses 6 km de empurra-bike, você tem outros 13 km pedalando até chegar no passo fronteiriço chileno, em Candelaria Mansilla, na beira do Lago O'Higgins, e ali você precisa carimbar o seu passaporte e só então você ingressa no Chile. Esse trecho no meio de caminho de 20 km é meio que terra de ninguém e não tem nada mesmo, viu, gente? Não tem nada, nenhum ser vivo, apesar de que vocês vão ver que tem uma coisa bem curiosa aí no meio do caminho. Chegando do lado chileno, você ainda precisa pegar outro barco que vai te levar pelo Lago O'Higgins até a cidade de Villa O'Higgins. Ali você tem o começo oficial da carretera austral de quem vai de sul a norte, já que a carretera austral é uma das rotas mais famosas do mundo e vai de Puerto Montt a Villa O'Higgins e vice-versa. Casa dos ciclistas. Sim, também. Sim, queremos todos na foto. Esse passo, como não tem estrada, não tem jeito de ir de carro nem de moto. Ele só é permitido para quem vai a pé ou de bicicleta. E é um dos passos mais sonhados por todos que atravessam essa região de bicicleta, porque ele é maravilhoso e conecta essas duas cidades super chaves. É o Chaltén, que a gente já conheceu no último vídeo, e Villa O'Higgins, que a gente vai ter um pouquinho aqui nesse vídeo. Mas o ponto principal é chegar até o início da carretera austral em Villa O'Higgins. Se a gente fosse optar por ir por estrada, você tem que dar uma volta muito grande e não faz muito sentido. Então todo ciclista passa por esse passo. Mas a gente tem vários problemas que a gente vai ver ao longo do vídeo. Chegamos aqui, ó, onde a gente vai fazer a nossa travessia. Esse é o nosso barco, é uma travessia de uns 40 minutos. Nós vamos depois pegar uma trilha. Aqui tem uma outra. Tem gente que cruza empurrando a bike ali, mas são 15 km até o outro lado. E a gente vai cozinhar aqui, depois cruzar. A gente cruza a fronteira, tem 15 km caminhando, empurrando a bike. E aí a gente chega onde a gente vai dormir hoje para pegar o barco de amanhã. Então é isso aí, Lago do Deserto. Vamos ver o que vai ser aí, parece que é só a gente no barco. Vamos ver se algo mudou, mas é isso. Hey, Sander! Nosso barco tem vários espaços aqui. A gente vai fazer a primeira travessia, cruzar a fronteira lá depois de fazer uma trilha. Dormimos do lado de lá e seguimos. Então, primeira travessia, 4 da tarde, já andamos 40 km. Vambora, vamos ver o que vai ser isso aí. A gente saiu de El Chaltén, pegou 40 km de terra, encontrou uns brasileiros e tal, foi super legal ali no meio do caminho e tal. Continuamos pedalando, as estradas no começo eram bem ruins, mas depois foi ficando uma estradinha um pouco melhor, você passa por vários campos. Então a primeira dica que é, pra quem tá em El Chaltén, passa alguns dias na cidade, mas depois explora essa região que vai em direção ao Lago do Deserto também, que ela é super bonita, tem várias trilhas aqui, e aí tem as bases nos lugares. Depois a gente almoçou aqui, fez aí o nosso almoço, por quê? Porque a gente vai cruzar agora todo esse lago que vocês estão vendo aí atrás, é o Lago do Deserto. Chegando lá, tem um passo fronteiriço, então sim, no meio do nada tem um passo fronteiriço. A gente vai lá, carimba o nosso passaporte, tem que cruzar pro lado do Chile, que é uma trilha. Então esse lugar aqui só dá para fazer a pé ou de bike, é um passo não muito conhecido aí, mas para os viajantes da carretera austral ele vai rolar. Então vou mostrar para vocês quando a gente chegar lá. O Henrique ali, ó, já tá descansando maravilhosamente bem aqui no nosso vídeo.
Vamos ver como que vai ser essa trilha. Falaram que tem vários rios para se cruzar. E esses rios estão sem ponte, então vai ser um desafio aí. O barco é nosso. E o barco é nosso aqui hoje. Olha lá, tudo nosso. E do Sander. Hey, Sander! Exatamente. All for us. E é isso, pessoal. Vamos fazer essa viagem e embora. E assim, vamos deixando pela frente. Ah, e um outro ponto importante é que os barcos não estão disponíveis todos os dias. Você precisa se juntar com outros ciclistas para fazer a viagem valer a pena para as operadoras e só então eles vão te levar. No ano que eu fui, eles tinham 2 vezes na semana e eram na segunda-feira e na quinta-feira. Não sei muito bem como está hoje, vale a pena averiguar, mas tem muita gente fazendo esse passo, já que a Carretera Austral se tornou um dos destinos mais famosos de cicloviajantes do mundo. Chegando no fim, pessoal. Ali a gente se despede da Argentina e sobe esse morro aí empurrando a bicicleta. É isso. Hora de dizer tchau pra Argentina. Vou empurrar a bike pra lá. E tá aqui, ó. Provavelmente o passo fronteiriço mais louco que a gente vai ver na nossa vida. Bom, estamos fazendo cruze aqui. Erramos o caminho. Empurramos a bike à toa lá pra cima. Estamos bem destruídos aí. E ainda falta bastante. Vamos ver. A primeira dica é vir à direita e vá pro rio. Tem uma ponte. Se você começar a subir muito para a esquerda, você tá errado. Então, vai para a direita e pega uma ponte. Hã? Isso aí, empurra a bike. We are doing this, we are making it. Então, chegamos aqui à segunda ponte. Em alguns lugares não tem. Vamos dar uma investigada e comparar. Yeah. Em alguns lugares você consegue pedalar, tá vendo? Mas não todos. Mais uma cruzada, pessoal. Tem uns sinaizinhos ali, ó, de que nós estamos no lugar certo. E é isso. No meio do nada. Empurrando a bike numa cachoeira. E é isso. É isso aí, pessoal. Tem que cruzar na pinguela. Nós estamos quase lá. Possivelmente são 8h30 da noite. Estamos chegando no Chile. E estamos na famosa terra de ninguém. No meio da fronteira entre os dois países. Eu fui do outro lado da bike. Você consegue ir pisando nessas grandes e a bike de carro. Ah, Luca, mas por que vocês não molham os pés? Gente, essa água tá quase congelando. São 8 horas da noite, tá frio pra caramba. Então assim, se você não molha os seus pés, melhor pra você. É isso aí. Mais um. One more. Look at him do it. What? Not with this bike. Oh, come on, just have to... Just push it through. Yeah. It's just water. Yeah. If it was deep, like until your bottom bracket, no this voice, then I would. Sometimes you think, the bike is not that heavy. When you lift it, then okay, it's for me, the bike is way easier than that. No, that mistake we made. I was dying.
It was just to warm up the legs. They are. Yeah, paciente. Limit. Holy. Let's see what I can do with this. You just have to have the speed. Yeah. So we made it, man. Bienvenidos a Chile. Tchau, Argentina. Uhul. Try to smile. Bom, pessoal, os outros 15 quilômetros são assim. Um pouquinho de descida, um pouquinho de subida. Mas é isso, estamos chegando. Fim do mundo. E olha aí. Chegamos numa pista de avião. Vai entender, né? 10h30 da noite. Chegamos aqui na aduana, tá fechada. E os caras falaram: nossa, vocês chegaram, bom demais, tem um camp ali. Aí o outro falou: não, a gente abriga vocês. Estamos aqui na academia da polícia. Sander. E nós vamos ali ver se dá pra gente comer. Eles falaram que pode cozinhar ali. Eles nunca fazem isso, mas como a gente chegou 10h30 da noite aqui no fim do mundo, vai rolar e amanhã a gente pega o nosso passaporte, que hoje já tá fechado. Mas é isso. Já organizamos tudo aqui na polícia. Agora que a gente tá vendo onde a gente veio parar, olha esse lugar, pessoal. Lago Higgins. Agora a gente vai fazer todo o procedimento lá na aduana. Vai pegar um barco e vai pra lá pra começar a carretera austral. Isso aí, ó. Bom, a gente tá vindo dali. E ali a gente vai pegar o nosso barco. Nessa água super azul. You can go down. Enrique is there cooking. Chegaram aí, ó, os passageiros. Só ciclista no barco, galera. Oi? Só ciclista. E nós aqui, pronto pra partir. Bora. Todos os ciclistas chegaram. Vieram no barquinho que a gente vai pegar ali no lago. Vamos fazer o caminho que a gente fez inverso. E agora a gente segue. Amarrando as bikes aí, pessoal. São 4 bikes. Vamos pra lá, em direção ao Higgins. E aqui dentro, mais um barquinho aí. A gente tá aí, prestes a comer. E é isso. Vamos deixar aí a terra de ninguém. Duas horas depois, o barco já tá aqui, mochila ali. Chegamos lá de O'Higgins. Ali o porto ali, o Henrique pegando. É isso, começar o dia. Valeu. E aqui começa a famosa carretera austral. Porta de entrada sul para a carretera austral, quilômetro 0. Vamos ver quantos dias a gente vai levar para cruzar ela. Acredito que até Porto Monte são uns 1.200 quilômetros. E vamos sair aqui. Chegamos aqui. Está tendo um evento militar dos carabineiros chilenos.
É isso. E essa foi a nossa aventura cruzando esse passo super inóspito que conecta El Chaltén, na Argentina, a Vídeo O'Higgins, no Chile. Comenta aí se você gostou desse passo, se tem curiosidade e vontade de fazer algum dia e estiver planejando de fato, pode me mandar pergunta que eu tô aqui para responder e ajudar vocês a passarem por essa experiência incrível. No próximo episódio a gente vai ter a primeira parte da carretera austral, então se você não quer perder esse episódio, já se inscreve aí no canal e se gostou do vídeo e assistiu até aqui, não deixa de curtir. Valeu, galera!